Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30. Marcos 6, 30. Aleluia. Vamos fazer a leitura. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Ó Pai, por cada um aqui presente, Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor separou este tempo para estarmos na Tua presença, para buscarmos a Tua face, Te adorar em espírito e em verdade, e para ouvir a Tua voz, Senhor, ouvir a Tua palavra. Pai, nós apresentamos a vida de cada irmão e irmã que não pôde estar aqui nessa noite, devido a algum problema, sem alguma dificuldade. Oramos, Senhor, por todos eles, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa falar com eles também nessa noite, Pai. Aqueles que estão, Senhor, acompanhando o culto, Senhor, pela internet. Oh, Deus maravilhoso, que o mesmo Espírito que está aqui possa estar em cada lar nessa noite. Oh, Senhor, tira toda a distração, Pai. Tira, Deus, toda a interferência maligna, Pai, que caia por terra agora, para que possamos ouvir puramente a Tua voz, Senhor. A mensagem do Teu coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar nos corações de cada um aqui. Ó Deus, que não seja eu falando as minhas palavras, ó Pai, mas pela Tua misericórdia, Senhor. Ó Santo, Santo é o Teu nome, Senhor. Que o Teu Espírito Santo se revele a todos aqui, ó Pai, porque cada um, Senhor, tem uma necessidade, e para cada um, o Senhor tem uma palavra nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos e já agradecemos, porque sabemos que Tu és misericordioso, Pai, e o Senhor fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. É uma forte salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Gostaria que vocês entendessem aqui comigo e analisassem esse texto que fala a respeito de uma situação que Jesus estava passando com seus discípulos.
E de repente, os planos que eles tinham naquele momento mudaram. Eu queria analisar com vocês aqui como é ser um verdadeiro servo de Jesus. Com o título dessa mensagem eu daria: descanso ou trabalho? Como é que funciona servir a Jesus? Entendam comigo aqui que versículos antes, diz aqui no trecho do versículo 6, 7 até o versículo 13 desse mesmo capítulo, onde Jesus ele está dando aquela ordenança dos seus discípulos, o ide. E Jesus fala: vão pregar, vão fazer a obra, vão atender o teu chamado. Eu chamei vocês para serem meus discípulos e pregar o evangelho. E Jesus dá um monte de ordenança para eles, a respeito do que levar. Na verdade, Jesus fala para eles não levarem praticamente nada, para eles confiarem totalmente em Jesus. E aí Jesus envia, a palavra de Deus diz que eles vão de 2 em 2, se eram 12, então foram 6 duplas de missionários, fazendo o trabalho, pregando a palavra de Jesus Cristo. E esse trecho que nós lemos, fala a respeito do momento em que eles retornaram, diz ali, reuniram-se com Jesus, reuniram-se a Jesus. Ou seja, os 12, eles deviam estar exaustos, eles deviam ter, como eles realmente tinham, muito testemunho para falar para Jesus, muitas histórias. Eles estavam naquela empolgação. A palavra de Deus diz que eles curaram muitos enfermos, através de ungindo com óleo, através do poder do Espírito Santo, que Jesus colocou na vida daqueles discípulos. Eles expulsaram muitos demônios, libertaram endemoniados. Eles realizaram muitas obras para o Senhor Jesus, no momento anterior, em alguns dias anteriores. E a palavra diz que eles estavam então contando, eles contaram tudo para Jesus. Eles estavam numa correria, para a gente trazer para os dias de hoje, onde estava dizendo aqui, pessoas indo e vindo, eles não tinham nem tempo para comer. E acredito que Jesus, vendo a situação deles, o cansaço deles, a necessidade deles, Jesus falou: vamos então, venham comigo, vamos nos retirar, venham comigo, entre no barco, nós vamos atravessar para o outro lado do lago, vamos para um lugar deserto. E Jesus disse aqui, no final do versículo 31, vamos comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. E aí eles entraram no barco, e a palavra de Deus diz que muitas pessoas estavam perto, ao redor, e viram que eles estavam indo para o outro lado. E a gente sabe como são, né? As pessoas, como somos nós mesmos, quando a gente, né? Quando realmente a gente quer alguma coisa, quando nós queremos alguma coisa, a gente corre atrás. E aí o povo, vendo que Jesus estava indo com seus discípulos, sabendo de tudo o que eles haviam realizado, o povo correu atrás, eles deram a volta, e eles ainda conseguiram chegar antes de Jesus e seus discípulos, nesse lugar deserto onde Jesus estava indo com os discípulos. E aí Jesus, quando chegou naquele lugar, desceu do barco. Jesus diz aqui, no versículo 34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão. Jesus teve compaixão deles. Ou seja, diante de um momento ali que eles estavam para descansar, era um momento particular dos discípulos e Jesus. Porém chegaram aquelas pessoas necessitadas. Jesus olhou para elas como ovelhas sem pastores, e Ele teve compaixão delas. E a primeira coisa que eu tiro aqui, para as nossas vidas, é que o amor de Jesus, Ele prevalece acima de qualquer coisa, acima de qualquer cansaço, acima de qualquer foco. O amor de Jesus prevalece. Jesus, ele estava indo para descansar com os discípulos, mas a compaixão que Jesus sentiu por aquelas pessoas necessitadas falou mais alto.
E ele começou a ensinar aquelas pessoas, ele mudou os planos que ele tinha naquele momento. E nós, quantos aqui são discípulos de Jesus? Nós somos discípulos de Jesus, imitadores de Jesus. E nós devemos entender isso. O propósito daqueles discípulos naquele momento era descansar. Eles só estavam com esse foco, eles tinham acabado de voltar de uma missão, de um trabalho, de algo que eles já estavam exaustos e famintos. Porém, chegou um momento que teve que mudar os planos. Eu gostaria que você refletisse isso na sua vida. Que todos nós aqui somos chamados para seguir a Jesus. Foi assim que você ouviu o chamado de Jesus? Quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ninguém aqui foi chamado para ser ouvinte apenas, não é verdade? Nós somos todos imitadores de Jesus, seguidores de Jesus. E eu digo isso pela minha própria vida. Quantas vezes, servindo no ministério, desde quando eu comecei, em coral, tocando teclado, ajudando em diversas outras áreas na igreja. Às vezes a gente está naquele momento que você pensa, poxa, agora acho que vai dar para a gente descansar um pouco. Agora acho que vai dar para relaxar, esticar a perna, chegar em casa, tirar uma semana, 2 semanas, sem pensar em nada. E aí de repente, Jesus olha para alguma situação e chama você, que é discípulo dele. A gente ia descansar agora, mas tem gente precisando de mim e de você neste momento. Muitas vezes, aqui em São Paulo, na vida que nós levamos hoje, tantas preocupações. Quem tem preocupação na vida que levanta a mão? Quem não levantou é porque está mentindo, né? Todo mundo levantou, tá? Ninguém mentiu. Quantas preocupações nós temos? Quanto cansaço, correria, dia a dia. Nossa, aqui em São Paulo, ultimamente, o trânsito. Estava falando esses dias. Primeira vez que eu ouvi falar de 400 quilômetros de trânsito em São Paulo, se não me engano, foi naquele dia histórico. Se não me engano, foi em 2006, que teve o ataque do PCC, aquela coisa que parou. A cidade de São Paulo parou. Quando se lembra disso? Para mim, aquilo lá foi a primeira vez que eu ouvi falar de 400 quilômetros de trânsito, de congestionamento. Hoje não tem praticamente um dia que você não ouve falar disso. Hoje é 600 quilômetros fácil. E tantas coisas na nossa vida. Tudo é sinal que Jesus está voltando, amém? Doenças, maldade, iniquidade, corrupção. Só coisa ruim, só coisa para tirar nossa paz. E a gente está sempre aquele anseio, igual os discípulos. Poxa, acho que agora vai dar para descansar um pouco. Acho que agora vai chegar um momento da gente, poxa, vamos sossegar. Jesus está com a gente, que bom, glória a Deus. Vamos entrar no barco com Ele. A gente vai atravessar o lago e a gente vai chegar no paraíso. Oh, que bênção. Faz bem sonhar, né, igreja? Só que o que a gente vê aqui, Jesus, quando Ele chama discípulo, aleluia, Ele chama aquele que é capaz de negar a sua vida pela obra de Jesus. E é isso que nós vemos na vida desses discípulos aqui. Eu fico imaginando eles chegando naquele lugar e Jesus de repente tem compaixão. Acho que eles olharam para a cara de Jesus, um olhou para a cara do outro e falou: esquece de descansar, que já conheciam o mestre. Jesus, Ele conta uma história do bom samaritano. Na minha Bíblia eu li, fala a respeito do bom samaritano. Quando ele viu aquela pessoa necessitada, ele teve piedade. E a palavra piedade, na minha versão pelo menos,
ela é traduzida como piedade, mas no grego, no original, é a mesma palavra. Que lá na parábola do bom samaritano está escrito piedade, e aqui está dizendo compaixão. É a mesma coisa. E o que Jesus ensina no final dessa parábola, ele fala para os fariseus lá, quem que é o próximo do bom samaritano? Eles dizem, aquele que teve piedade, que ajudou. Aí Jesus fala, então vão e façam o mesmo. E eu vejo que Jesus, ele tem procurado a cada dia mais e mais, em meio ao seu povo, pessoas com compaixão, com piedade do próximo. E nós temos que vigiar a igreja, porque hoje em dia é tão fácil você ver alguém necessitado, alguém que precisa de ajuda, que isso serve como um obstáculo para nós, porque é difícil, porque se nós formos parar para ajudar todo mundo que precisa de ajuda, a gente não faz mais nada na vida. Aqui em São Paulo você sai na rua, o que você mais vê é gente na rua, gente dormindo, gente pedinte. Mas isso não pode blindar o seu coração de sentir compaixão pelos necessitados, pelos carentes, principalmente pessoas ao teu redor, no teu convívio, no teu trabalho, na tua família. Momentos que você separou para você ter um tempo seu, e de repente vem alguém que você vê que precisa de uma atenção, precisa de alguma coisa que você sabe que você pode oferecer. E muitas vezes você não consegue abrir mão do seu desejo, daquele seu tempinho para abençoar alguém. A palavra de Deus diz em Tiago que quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Sabiam disso? Se você sabe fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado. Porque Deus, Ele nos chamou para sermos como Jesus Cristo. De você ter compaixão pelas pessoas ao teu redor, abrir mão do seu tempo, às vezes do seu tempo de descanso, para você fazer o bem para alguém. Dias atrás eu estava em casa e eu estava já quase chegando no horário de dormir, mas em alguns minutinhos eu separei, falei, vou para a cama, peguei um livro, vou dar uma lida aqui, relaxar um pouquinho. A Dayana estava fazendo outras coisas, o Davi estava assistindo um desenho na sala. Aí eu deitei na cama, peguei o livro, daqui a pouco veio o Davi, meu filho. E aí ele veio me chamar para... Ele falou que queria assistir o desenho lá no meu quarto. E eu já entendi, na verdade o que ele queria era o quê? A minha atenção, um tempo comigo. Aí eu peguei e deixei o livro de lado. Aí na verdade eu nem peguei para assistir desenho. Eu peguei a Bíblia dele, que eu comprei uma Bíblia para ele, que é aquela Bíblia em ação, muito boa para crianças. E eu falei, vamos ler a Bíblia então, Davi. Aí peguei, a gente sabe como que é ele, fica se distraindo com qualquer coisa. Mas eu peguei, já estou ensinando, a gente tem que ensinar. E aí eu peguei aquele tempinho, li umas 2 historinhas com ele, tive um tempinho com ele, cheguei a conversar, a ensinar algumas coisas para ele, para depois ligar a TV e, enfim, até o momento que ele estava já com sono e foi dormir. E a gente vê quantas coisas na nossa vida. Eu podia muito bem querer falar, não, você vai lá assistir o seu desenho na sala e eu vou ficar aqui, porque agora é o meu tempo, que agora eu já fiz muita coisa, já brinquei com você, agora você vai lá e eu vou ficar aqui. Mas valeu a pena. Eu abri mão daquele momento que eu estava me dedicando para mim, para eu dedicar para ele, para o meu filho, para investir na vida dele. Saiba de uma coisa, a sua família, a sua esposa,
o seu esposo, os seus filhos, os seus pais, são o primeiro ministério que você tem na tua vida. O seu primeiro chamado como cristão é ministrar na vida dessas pessoas, é ministrar na vida da tua família. É você estar pronto, por mais cansado que você esteja, por mais esgotado, é você abrir mão e ministrar na vida dessa pessoa, e ministrar na tua família. É responsabilidade tua. Entenda isso que Deus está falando para você aqui essa noite. Não negligencie a tua família. Não abra mão de investir, de ministrar, de ter tempo de qualidade com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Compaixão quer dizer emoção que comove a pessoa até o íntimo do seu ser. É como se um sentimento de tristeza pelo sofrimento do próximo, juntamente com um desejo de ajudá-lo. Quanto tem faltado isso na nossa vida? Quanto tem faltado isso na sociedade? Quanto tem faltado isso dentro da igreja? Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo e o avivamento que Deus está derramando sobre a igreja, sobre o Brasil, sobre a igreja central, isso está mudando para a glória de Deus. Compaixão foi o que moveu Jesus para morrer na cruz por mim e por você. E Ele nos chama para termos esse mesmo sentimento com o nosso próximo. Compaixão. Em segundo lugar, o que aconteceu? Os discípulos, a palavra de Deus diz que Jesus começou a ensinar as pessoas, deve ter passado um tempo, então os discípulos chegaram para Jesus e falaram: este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Aí Jesus respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Ou seja, ao invés de eles irem realmente descansar, eu creio que no momento que Jesus estava ensinando, eles estavam até tranquilos, ouvindo a palavra, talvez ajudando a organizar aquela multidão. Mas aí quando eles pensaram que chegou o momento de descansar, eles já estavam falando: manda esse povo embora, depois a gente fica só a gente aqui tranquilo. Aí Jesus, ao invés de descanso, manda fazer o quê? Manda mais trabalho para a vida deles. E eles estavam com fome, eles estavam cansados, eles tinham acabado de voltar de viagem, de missões, de ministrar e ministrar e ministrar. Tudo que eles mais queriam era sossego. Aí Jesus fala: deem-lhes vocês de comer. Não pense que os discípulos aqui só está se tratando de cada um aqui dos pastores, de nós obreiros. Não, vocês são esses discípulos de Jesus aqui. E as pessoas necessitadas são as pessoas no seu convívio, no seu trabalho, na sua família. Deus, Ele está te chamando para trabalhar, para arregaçar as mangas e fazer aquilo que Ele manda você fazer. Aí Jesus pergunta para eles: quantos pães vocês têm? Eles nem sabiam, foram correr atrás. Aí viram que tinha 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus manda fazer aquela separação. Jesus organiza o povo para Jesus orar, abençoar e começar a alimentar aquele povo. E o que Jesus está ensinando para você aqui: não existem desculpas para você trabalhar para Jesus, ou para servir a Jesus, ou para ajudar ao próximo. Não tem desculpas. Aqueles discípulos, eles chegaram a falar: não, a gente não tem nada, manda o povo embora,
porque daí eles vão procurar comida por aí. Aí Jesus falou: o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Tá ótimo. Com isso a gente resolve o problema. É o que Jesus está falando para você aqui. Se Jesus tem te chamado para fazer algo a mais por Ele, para o seu reino, para a sua obra, e você tem falado: Jesus, mas não dá por causa disso, não dá por causa disso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, Jesus, não vai dar. Aí Jesus está perguntando para você aqui: o que você tem aí? O que você tem na sua mão é o suficiente para Jesus usar a sua vida para a glória dele. O que você tem, que você acha que não é nada, na mão de Jesus, isso é tudo o que Ele precisa para operar através da tua vida. Talvez você esteja aqui, você diga: tudo que eu tenho é um pouquinho de fé, tudo que eu tenho é um sonho, é uma leve esperança. Tá bom, com isso aí, isso que você tem, somado à compaixão, à vontade de trabalhar e de ajudar, é o suficiente para Jesus usar a tua vida para abençoar outra pessoa. Entenda, discípulo não é aquele que segue Jesus correndo atrás de bênçãos para a si próprio. Mas discípulo é aquele que segue Jesus procurando oportunidades para abençoar outras pessoas. Aleluia, vou repetir isso. Discípulo de Jesus não é aquele que segue Jesus para ser abençoado, mas discípulo de Jesus é aquele que segue Jesus procurando oportunidades para abençoar outras pessoas. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. É necessário uma mudança de foco. É necessário nós renovarmos a nossa mente. Acho que o versículo que eu mais gosto na Bíblia é Romanos 12:2. Não tem como a gente viver o verdadeiro evangelho de Jesus sem a gente renovar a nossa mente. A gente tem sido muito enganado, muito mal acostumado a querer seguir a Jesus para ser abençoado. Só que na hora que você entende que não é esse o foco é você querer seguir a Jesus, obedecer os mandamentos de Jesus, abrir mão da sua vida, sabendo que Ele está cuidando de tudo, procurando você mesmo abençoar outras pessoas através do seu trabalho e da sua obediência a Jesus. É isso que é ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, imitador de Jesus. Quantas vezes você viu Jesus procurando o seu próprio interesse na Bíblia? Quem pode me dizer um lugar? Levanta sua mão. Jesus, o que Ele mais fez foi negar a sua própria vida, por amor a todos nós. Ele andava movido a compaixão. A última oração que Ele fez, clamando, sabendo o sofrimento que Ele ia passar na cruz, e até chegar na morte de cruz, Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Será que você é capaz de seguir a Jesus dessa maneira? A questão é, às vezes, parece que nós não estamos realmente dispostos a servir a Jesus verdadeiramente, a servir a Jesus, abrindo mão completamente da nossa vida, dos nossos desejos, das nossas vontades. A palavra de Deus diz: a quem muito é dado, muito será cobrado.
Nós queremos viver milagres. Quantos querem viver milagres na tua vida com Jesus? É necessário um preço a pagar para você viver os milagres de Jesus. Você está disposto a, no momento que você está prestes a colocar a sua cabeça no travesseiro para um descanso, e aí de repente Jesus coloca uma pessoa na tua vida precisando de uma ajuda, você está disposto a negar a si mesmo, negar o seu tempo de descanso para você abençoar outra pessoa? Nós queremos ser discípulos de Jesus, amém? Esse discípulo tem que estar pronto para ocasiões como essas. Seguir a Jesus sem restrições, sem reservas. Abrir mão do nosso ego. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Caminhando já para o final. O que nós devemos entender em tudo isso? Nessas horas, o que pode estar para acontecer? Um grande milagre você pode estar prestes a testemunhar, se você estiver pronto a fazer isso por Jesus. Os discípulos entenderam isso. Eles tinham essa submissão a Jesus. Eles sabiam quem Jesus era, o Mestre. O Mestre. Ah, como falta isso na nossa sociedade hoje em dia. Respeito, submissão, autoridade. Entender o valor da bênção que nós recebemos quando nós somos submissos à autoridade. Começando com professores, pais e por aí vai, chefes, pastores, líderes. E os discípulos tinham isso, eles estavam com fome, cansados. Já tinham a estratégia deles na cabeça. Jesus, manda o povo embora, nós vamos ficar aqui, eles vão se virar, vão comer, vão para outra cidade. Aí Jesus fala, deem-lhes vocês mesmos de comer. E aí começa uma atmosfera de milagre acontecer naquele lugar. Quando eles começam a fazer o quê? A obedecer Jesus a qualquer custo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se você está numa situação dessa, meu irmão, minha irmã, não reclame. Não reclame de nada. Apenas continue obedecendo Jesus. Você pode estar assim, de testemunhar um grande milagre na tua vida. E se você desobedecer Jesus agora, se você querer largar os seus caminhos com Jesus agora, você vai perder de vivenciar um grande milagre como outras pessoas viverão. Aleluia. Não reclame, apenas continue obedecendo o Mestre. Ele sabe o que faz. Aleluia. Nós vimos aqui no começo desse trecho, fala que as pessoas estavam indo e vindo e eles não tinham nem tempo para comer. Ou seja, os discípulos estavam com fome, passaram todo aquele tempo com fome. Mas aleluia, porque Jesus, oh glória a Deus, Ele vai resolver o seu problema, assim como Ele resolveu o problema dos discípulos, com grande estilo. Aleluia. Repita, Jesus vai resolver o meu problema com estilo. Aleluia. Jesus Ele capricha. Jesus Ele capricha, Ele não faz nada meia boca. Ele não faz nada de qualquer jeito. Quando Jesus agir na tua vida, você vai ver, Ele vai se preocupar com detalhes que você nem havia prestado atenção. Aleluia. Mas Ele vai fazer isso, aleluia, para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Jesus Ele pensa em todos os detalhes. Jesus Ele capricha. Os discípulos poderiam ter sido saciados daquela fome que eles estavam de uma maneira rápida ali. Jesus poderia ter feito qualquer coisa, mas não. Jesus Ele queria algo maior. Ele tinha um grande milagre para acontecer, para realizar naquele momento. E quando Ele viu aquela multidão se aproximando, Ele não deixou de ensinar-lhes.
Ele não deixou de abrir mão do seu próprio desejo, da sua própria vontade, para dedicar tempo para aquelas pessoas que precisavam. Aleluia, já avisando o que Ele iria realizar através de todo aquele mover, de tudo que estava acontecendo naquele momento. E assim eu digo na tua vida, tome posse aí no teu lugar. Você pode estar passando por momentos difíceis, momentos onde você acha que para você o certo é fazer como os discípulos, parar tudo e descansar, parar tudo e deixar a coisa rolar, parar tudo e tentar ter um momento só seu. Muitas vezes nós temos essa mania de, acho que eu vou dar um tempo, eu preciso de um momento só meu, acho que agora não dá, eu não estou em condições de servir ninguém, não estou em condições de ajudar ninguém, não estou em condições de ser útil para nada, eu preciso de um tempo meu, preciso de um momento meu. Às vezes acontece isso em relacionamentos, às vezes acontece isso no trabalho, às vezes acontece na igreja, em ministério. Aleluia. Jesus manda dizer para você, você ainda não está esgotado, você não sabe, aleluia, mas o que tem aí dentro de você, se você se unir a mim, obedecer às minhas ordens, grandes milagres acontecerão através da tua vida. Aleluia! Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Você não precisa de um tempo só seu. Você não precisa de um momento particular seu. Se você decidir obedecer a Jesus, aleluia, Ele vai te usar com um pouquinho que você tem aí. Aleluia, grandes coisas serão realizadas através da tua vida. Basta você ter coragem. Basta você ter coragem de negar a sua própria vida por Ele que negou a própria vida por você. Oh, glória a Deus. Chega de evangelho superficial. Chega de palavra para procurar o nosso ego. Chega de seguir a Jesus para ter as bênçãos dEle. Vamos seguir a Jesus, abrir mão da nossa vida e abençoar outros. Aleluia. A sua bênção será consequência. Você não precisa correr atrás da bênção. Apenas corra atrás de obedecer a Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Igreja, você que está aqui, você é privilegiado. Tudo indica que a igreja vai passar por momentos difíceis nos dias que estão por vir. E quem tiver esse evangelho fraco, de correr atrás de bênção, só seguir a Jesus pelo que Ele nos oferece, você não vai ter forças para negar a tua vontade, os teus desejos. Eu estou te avisando isso com grande amor, porque eu não quero que você seja fraco, porque é a tua salvação que está em jogo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo? Ouça isso com grande amor do Pai, Deus falando com você. Meu filho, minha filha, renova a tua mente aqui essa noite. Eu tenho sim bênçãos para te oferecer, mas não me siga por causa disso, senão você vai se perder fácil. Você vai ser presa fácil do inimigo. Siga-me porque você entendeu que eu neguei a minha vida por você. E eu cuido da tua vida quando você nega a sua vida. Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Quem quer achar a tua vida? A tua vida eterna, a tua vida verdadeira. Então perca a tua vida aqui hoje, pelo amor de Deus, para você não se perder. Quando a coisa apertar, você está firme, você está alicerçado, você sabe que o Deus que você serve não vai te desamparar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Enquanto todos achavam que era momento de descansar, veja o que Jesus realizou. Jesus ensinou muitas coisas para aquelas pessoas. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Enquanto todos achavam que era para descansar, Jesus ensinou. Jesus realizou um dos maiores milagres do seu ministério. Jesus alimentou essas 5.000 pessoas através desse grande milagre que ele realizou. E para os seus discípulos, além deles terem sido, imagina você pegando o pão na sua mão, distribuindo o pão e vendo aquele pão brotar na mão, no cesto, não sei como é que foi. Mas imagina o privilégio que esses discípulos tiveram de ver esse grande milagre acontecer. Mas antes eles precisaram negar a si mesmos, o cansaço, a fome deles. E o resultado, sobrou nada mais, nada menos, isso não é coincidência, sobraram 12 cestos de alimentos. Agora eu te pergunto, será que aqueles discípulos passaram fome depois disso? Sobrou um cesto de alimento para cada discípulo que teve disposição para abrir mão da sua vida, servir a Jesus, pagar o preço, sentir mais cansaço e mais fome, para poder abençoar aquela multidão carente. E esses 5.000 homens estão aqui, fora dessas 4 paredes aqui dessa igreja. E Jesus está contando comigo e com você. Aquelas pessoas dependem de você, para que o pão que Jesus vai multiplicar, chegue até eles. Não foi Jesus que distribuiu, mas foram os discípulos. Você que está aqui, ouvindo essa palavra, tome posse. Se apegue ao verdadeiro evangelho de Jesus. Sirva a Ele, abra a mão da tua vida. E você vai viver esses milagres aqui. Você vai ver multiplicação acontecendo na tua própria mão. Você vai ser abençoado, porque os discípulos foram abençoados depois daquele milagre. Aleluia. E não tem preço melhor a pagar para nós termos a nossa própria salvação. Coloque-se de pé no seu lugar. E se você pode, dê uma forte salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Preste atenção. Se você está aqui e para você algumas coisas têm dito que parece ser o momento certo para você parar, Jesus está mandando dizer: não é a hora de você parar. Agora nós vamos trabalhar juntos. Você vai negar a tua vida, mas em troca você será muito abençoado, porque você vai ser usado para abençoar outras pessoas, e eu estarei cuidando da tua vida por completo. Não se preocupe com nada, diz o Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, continua falando ao coração de cada um aqui presente. Aleluia. Se Jesus falou com você de alguma maneira, levante a sua mão no seu lugar. Não precisa sair daí. Quero orar pela tua vida. Levante bem alto a tua mão. Aleluia. Vamos fazer uma oração aqui juntos, clamando a Deus para que Ele confirme no teu coração, continue te dando forças para você negar a si mesmo. Aleluia. E viver os milagres que Ele tem para a tua vida. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Pode abaixar sua mão. Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu grande amor, pela tua compaixão, pelas nossas vidas, por tudo, Pai, que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada discípulo que se encontra aqui essa noite. Oh, Pai, continua fortalecendo os teus filhos. Continua, Pai, nos enchendo do teu Espírito Santo, nos fazendo, Pai, capazes de operar tudo quanto o Senhor nos chamou para realizar, Pai. Oh, Deus, confirma agora, Pai,
para cada um, Senhor, o que eles muito ainda têm para realizar. Ó Deus, que eles possam somar, Senhor, o que eles têm em suas mãos, aleluia, com a tua grande força, Pai, para que possam realizar tudo, Deus, aleluia, Pai. Eu profetizo, Senhor, que muitos aqui serão surpreendidos, ó Deus, através do que aquilo que o Senhor vai realizar nas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia. Eu declaro, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Dê uma forte salva de palmas se você crê. Oh, glória a Deus, aleluia. Cante mais uma vez esse louvor, aleluia, louvado seja o Senhor. Salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.